Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui na igreja Santa Teresinha, né? Olha que coisa linda, né? Já se preparando para receber o Filho de Deus, para receber Jesus Cristo, né? Receber a manjedoura é o nosso coração, entendeu? Receber Jesus Cristo vivo e ressuscitado no meio de nós. O evangelho de hoje, ele está em Mateus 15, de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificavam a Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tens? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e os dava aos seus discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobravam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, com a multiplicação, com esse milagre, né, dos pães, Jesus quis nos mostrar que quanto mais nós somos caridosos e repartimos o que temos com os necessitados, nosso pão será multiplicado e nunca nada irá nos faltar. E por isso, irmãos e irmãs, que a caridade é o melhor dos investimentos. Isso mesmo. A caridade é o melhor de todos os investimentos. Repita isso comigo. A caridade é o melhor de todos os investimentos. Nós não somos chamados a fazer coisas extraordinárias como fez Jesus diante daquela multidão. Porém, irmãos e irmãs, nós somos chamados a fazer o que podemos com pouco que temos. Principalmente esse final do ano, né? Quantas pessoas não têm lá a sua cesta? Quantas pessoas não têm o pão? Quantas pessoas não têm lá o seu bolo, a comida? Quantas pessoas estão desempregadas? Quantas pessoas estão faltando o alimento? Então, nós, irmãos e irmãs, somos colaboradores, né? Colaboradores dos outros. Pois somente os que têm pouco, os que sabem o que passar por necessidade, entendeu? Dona Maria, seu Zé, nós já passamos por essas situações, não é isso? Então, somente aqueles que já passaram por necessidade é os que mais colaboram com a miséria dos outros. Aqueles que nunca passaram por necessidade, irmãos e irmãs, não sabem o que é dormir com fome, não sabe o que é ver um filho
ver uma filha pedir um pão e você não tem. Não sabe é quando você vai para a igreja passar perto de uma sorveteria ou perto de um bar e o filho fala assim: me dá um sorvete, me dá uma bala, e você não tem um centavo no bolso para dar. E somente as pessoas que passaram por necessidade e que mais colaboram, são os que mais colaboram com a miséria dos outros. Aqueles que nunca passaram por necessidade não sabem o que é dormir com fome. Jesus disse assim: tenho compaixão da multidão, porque já 3 dias que está comigo e não tem nada que comer. A compaixão foi o motivo principal de Jesus ter feito aquele milagre, irmãos. Ele se colocou no lugar daquelas pessoas, ele se colocou no lugar daqueles irmãos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o segundo motivo foi o seu poder infinito. A mim foi dado todo o poder no céu e na terra, disse Jesus. Assim Jesus, movido pela compaixão, pela pena que sentia pelos pobres, pelos excluídos da sociedade, pela doença, movido também pelo o seu poder, ele usou da compaixão e ele usou também do seu poder. Ele fazia curas, milagres espetaculares. Então, meus irmãos, minhas irmãs, ao desenvolver a saúde daquelas pessoas, além de não serem mais escravas do mal que possuiu, também poderiam ser novamente inseridas na comunidade, deixando de ser excluídas e dependentes do auxílio ou esmola do demais. Nós vivemos poucos tempos, a morte. Gostava muito do Gugu Liberato, o cara tem uma diferença, Mas o seguinte, também morreu um comediante, que eu acho que, se eu não me engano, o nome dele é Rapadura, Não se falaram no Rapadura, não tiveram tempo de falar do Rapadura. Por que então, irmãos e irmãs, nós às vezes colocamos as pessoas importantes no Facebook, se ouve tantas besteiras falando, tantas asneiras falando que o Gugu isso, que aquilo, aquilo outro. Realmente ele é um homem de Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quantas pessoas morreram e não ficaram nem sabendo? Talvez até um amigo seu, talvez até um parente seu, um conhecido seu. O Rapadura ninguém conhece, porque não é famoso. Jesus aqui nesse evangelho, irmãos e irmãs, ele olha para os necessitados. Não são as honras deste mundo que nós buscamos. Nós não podemos querer ser aplaudidos, querer ser elogiados. Uma pessoa escreveu aqui no Facebook: eu gosto tanto do seu Zé, que ele nem procura aparecer. Sabia disso, seu Zé? Nem procura aparecer. Aquela comparação que o senhor fez com a Batinha, quantas pessoas foram tocadas? Irmãos, Deus age na simplicidade deste homem, de Dona Maria, que está aqui do lado rezando o seu texto. Então, meus irmãos, quem é o Rapadura? Talvez você está aí me falando. Pois é, não se falou no Rapadura. Quando morre, um exemplo, um famoso, e um pobrezinho vizinho lá da nossa casa, ninguém fala do nosso vizinho. Por isso, irmãos, nós temos que parar com isso, de querer fazer média com as pessoas. Eu tenho muitos defeitos, mas não faço média com ninguém, graças a Deus. Em nome de Jesus, as pessoas que me conhecem sabem,
não sou de fazer média, não sou de ficar puxando o saco de ninguém, rasgando seda, sei lá, do jeito que você entende. Eu faço a minha parte. Gosto de ficar perto de pessoas como o seu Zé. Agora tem gente metida a besta, que eu vou falar a verdade com vocês. Esse é o meu pecado. Não gosto de estar perto, não. Principalmente quando a pessoa se acha melhor do que os outros. Principalmente quando alguém passa perto do seu Zé e faz que não vê. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com o seu Zé. Fala um pouco aí, seu Zé. O senhor está muito calado. Obrigado, irmão Eudes, pelas suas palavras, né? Eu fico assim até comovido, porque o senhor me elogia, né? Mas graças a Deus, seu irmão Eudes, eu sou desse jeito, eu tenho vergonha mesmo de aparecer, né? Aqui tem que aparecer as palavras de Deus, as palavras de Jesus Cristo, né? Mas eu quero ficar muito agradecido pelas pessoas que me elogiam, as pessoas que reconhecem o meu trabalho, né? É na simplicidade, irmão Eudes. O senhor me chamou, quando o senhor me chamou, eu falei, mas irmão Eudes, eu não sou nem um pregador. Seu Zé, o senhor prega com a vida. Sim, mas eu nunca fui na frente, nunca li leitura, tem pouca leitura, até o primeiro ano lá. Primeiro ano, se eu não me engano, né? Estudava direito, né? A vida da gente era trabalhar. Mas eu quero falar com vocês. Ajuda os pequenos a crescer. É só isso que eu tenho que falar com vocês. Ajuda os pequenos a crescer. Que coisa linda, meu irmão. Que coisa linda, seu Zé. Ajuda os pequenos a crescerem. Tenha compaixão das pessoas. O poder já está em Jesus Cristo. Essa simplicidade, essa maneira de ver a vida, como este homem que está aqui do meu lado, como que esse homem que está aí do seu lado também, como essa senhora que está aí do seu lado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, no Evangelho de hoje, duas coisas importantes. A primeira, a compaixão de Jesus. O segundo, o seu poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.